Olá, olá, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna aqui da fase 8, que está fazendo agora, ou vai começar a fazer o kit 5, né? Já de antemão, já te apresento aqui o tema que vai ser resolvido aqui agora, vai ser abordado nesta parte, vai ser resolver a equação do segundo grau. Então, calma, paciência para vocês dominarem esse assunto. No final da aula eu deixo indicações de outros vídeos de outros professores, caso você queira aprofundar também. E já te convido a observar também que eu tenho outras playlists no meu canal do YouTube aqui, tá? Que aí, se você quiser dar uma passadinha lá para dar uma curtida, dar uma olhada, dar uma observada em outros materiais, sinta-se à vontade e aproveita o máximo que puder essa tecnologia do YouTube aí, que ela é fantástica realmente para a gente aprender bastante. Eu utilizo muito o YouTube para me aprender outras coisas que eu preciso, realmente eu utilizo demais o YouTube, uma ferramenta fenomenal, né? É a nossa videobiblioteca. É a biblioteca em vídeos, né? Que você aprende tudo lá assistindo os vídeos, ok? Mas não é só assistindo o vídeo que você aprende, você precisa de fato, de verdade, colocar a mão na massa, ou seja, escrever, fazer conta. Se você tiver com a receita, tem que anotar a receita. Se tiver vendo alguma coisa, precisa está anotando, senão acaba não aprendendo, não absorvendo, ok? Então vamos aqui ao nosso Matemática 1, fase 8, kit 5, e o tema é resolver a equação do segundo grau. Então eu vou já explicar para vocês aqui que nós trabalharemos a resolução de equações do segundo grau incompleta. Mas o que é uma equação do segundo grau? É toda a expressão escrita dessa forma aqui, olha. AX, vou escrever, A vezes x elevado a 2, mais b vezes x, mais c igual a zero, ok? Então isso daqui é uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque você tem a vezes x elevado a 2, b vezes x elevado a 1, e aqui do lado não tem, é x elevado a zero. Mas eu não preciso escrever esse x elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é 1. Então, x elevado a zero é 1. E c vezes 1 vai ser c. Eu não preciso escrever esse 1 aqui, porque quando tem a variável, essa variável sempre vai estar elevada a 1. Portanto, a forma reduzidinha dela, né, enxugadinha, é assim, olha. Ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Isso daqui é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau completa. Beleza? Então, vamos aqui para eu mostrar para vocês que nós temos as incompletas. Por exemplo, quando o termo b e c foi igual a zero. Se você tem uma equação assim, olha, ax elevado a 2 mais 0 vezes x mais 0 igual a 0. Olha, observa que isso daqui vai dar 0 e isso aqui também vai dar 0. Portanto, ó, você só vai ter o quê? Você só vai ter x ao quadrado, né? Suponhamos que aqui o a vale 1. Se o a vale 1, só ficou o quê? X ao quadrado igual a 0. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Por que, professor, é uma equação do segundo grau? Porque o expoente é 2. O expoente é 2, ok? O grau é 2. O grau é 2. Isso daqui é uma equação do segundo grau incompleta também, que não tem o termo b. O termo b é zero. Vou escrevê-la com todos os termos para você visualizar. Então é x ao quadrado mais 0 vezes x menos 16 igual a 0. Escrevendo ela com todos os termos seria assim, ó. Só que esse termo aqui já não existe. Por que ele não existe? Porque o b aqui vale o b vale 0. Tá? Aqui, ó, o b vale 0. Outra equação incompleta. Olha para essa equação aqui, olha. X ao quadrado mais 10x mais 0 igual a 0. O termo c é este aqui. Este é o c. Tá legal? Então, esta equação é a equação incompleta. Vamos avançar e vamos ver como é que nós vamos resolver uma equação do segundo grau incompleta. Presta atenção. A equação é assim, olha. X ao quadrado mais 16x igual a 0. Pessoal,
para resolver uma equação incompleta, quando você só tem o termo A e o termo B, o termo A e o termo B, quem é o A, professor? O A é o coeficiente, ou seja, é o valor que está na frente do x. Professor, mas aqui não tem nenhum valor que está na frente do x. Então, quando não tem, o valor é 1. O 1, tudo bem? Então, o A vale 1. E o B é o que está na frente só do x. Aqui é o que está na frente do x ao quadrado e o B é o que está na frente do x. Então, o B vale 16. Então, é uma equação incompleta que tem o termo A e B. Como é que nós vamos fazer para resolver essa equação? Você tem x ao quadrado mais 16x igual a 0. Nós vamos ter que colocar em evidência o x, porque o x aparece deste lado dessa equação e aparece desse lado da equação aqui. Como assim, professor? Ele aparece do lado de cá. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, portanto ele aparece do lado de cá. O que você tem que fazer? Colocar o termo comum em evidência, ou seja, x vezes, abre um parênteses. Quanto que é x vezes x dividido por x? Vou escrever esse termo aqui, ó, que está x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui e escrevê-la de novo aqui, só para você ver se vai ficar mais fácil. X ao quadrado é x vezes x mais 16 vezes x igual a 0. Vê se fica mais claro para você. O termo comum, o comum é o que aparece nos dois lados. Aparece o x do lado de cá e o x do lado de cá. Esse é o termo comum. Você escreve o termo comum vezes, abre um parênteses. E aí você escreve a equação sem considerar o termo comum. Então você risca esse x, só sobrou do lado de cá o quê? O x. Mais, risca esse x, só sobrou o quê? 16. Fecha o parênteses igual a 0. Agora, presta atenção numa coisa. Se a multiplicação de dois valores é igual a 0, presta atenção numa coisa. Se a multiplicação de alguma coisa é igual a 0, significa, por exemplo, 5 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 3 é igual a 0. Significa que se o resultado é 0, ou o primeiro termo ou o segundo é igual a 0. Essa é a condição que você tem que aplicar agora para achar o valor do x. Esta é a condição que você tem que resolver agora para achar o valor do x. Ou seja, se a multiplicação desses dois termos está dando 0, ou esse primeiro termo aqui é igual a 0, ou este segundo termo é igual a 0. Então é só você escrever. Só você escrever aqui, olha. Só você escrever aqui. Calma aí que deu um probleminha aqui na aqui. Ou o primeiro termo, x é igual a 0, eu estou olhando para esse aqui. Ou o segundo termo, x mais 16 igual a 0. E aí, do lado de cá está 16, tem que passar para o outro lado, vai ficar menos 16. Vai ficar x igual a menos 16. Tudo bem? Estas são as soluções dessa equação do segundo grau. Primeira solução, ou x igual a 0. Segunda solução, ou x igual a menos 16. Aqui está a explicação escrita, tá, para vocês, e aqui está as soluções. Você pode ler também essa explicação aqui para ajudar um pouco mais, mas eu já resolvi fazê-la explicando. Vamos para o próximo aqui. Tem que resolver essa equação aqui, olha. Então, minha dica, primeiro reescreve essa equação assim, olha. X ao quadrado é x vezes x, mais 2x igual a 0. Primeira pergunta, qual é o termo em comum? O termo comum, professor, é o x, está aqui e está aqui. Então, você escreve o termo comum vezes, abre um parênteses. Corta o termo comum dos dois lados. O que sobrou? X mais 2, fecha parênteses, igual a 0. Se a multiplicação de dois termos é igual a 0, significa que ou o primeiro termo é igual a 0, ou o segundo termo é igual a 0. Então é só você igualar. X é igual a 0, ou x, vamos olhar para o segundo aqui, x mais 2 igual a 0. Joga esse termo para o lado de cá, vai ficar x igual a, se aqui era mais 2, jogou para o outro lado, ficou menos 2. Então está aqui as soluções, tá? Primeira solução, segunda solução. Vamos ver aqui está a explicação e aqui tem as soluções. Vamos fazer esse daqui, olha para esse daqui. Outro exemplo, 4x ao quadrado. Primeiro reescreve ele, então vai ficar 4
vezes x, eu estou reescrevendo ele. X ao quadrado é x vezes x, menos 5x igual a zero. Qual é o termo comum? Sempre a pergunta, qual é o termo comum? O termo comum é o x e o x. E escreve o termo comum, abre um parênteses. Quando você risca o termo comum, sobrou o quê? Do lado de cá sobrou 4x menos 5. Fecha o parênteses igual a zero. E aí você conclui. Se a multiplicação de dois termos é igual a zero, significa que ou o primeiro termo ou o segundo termo é igual a zero, né? Qualquer número vezes zero vai dar zero. Então, primeira solução, x igual a zero ou 4x menos 5 igual a zero. E aí vai ficar 4x igual, esse estava menos 5, jogou para o outro lado, ficou o quê? Mais 5. E para achar o valor do x, isso aqui vai ficar x é igual a 5 divididos por 4. Tá legal? Porque o 4 estava multiplicando, passa dividindo. Então, esta aqui é a primeira solução ou essa aqui é a segunda solução. Como assim, professor? Uma equação do segundo grau, ela tem no máximo duas raízes. Aqui tem a explicação e aqui tem as soluções aqui, tá? Tem as soluções aqui. Vamos agora, tá aqui, olha. Para essa equação incompleta, os valores do x são 0 ou 5 quartos. 0, 0 ou 5 quartos. Vamos fazer essa daqui, mais um exemplo. Primeiro eu reescrevo, vai ficar x vezes x, x ao quadrado é x vezes x, mais x igual a zero. Qual é o termo comum? O termo comum é o x. Então você escreve o termo comum vezes, abre um parênteses. Risca o termo comum, o que sobrou do lado de cá? Sobrou o x, mais, quanto que sobrou do lado de cá? Quando não sobrou nada, sobrou 1, porque x dividido por x vai dar 1. E aí? Ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo, ou o primeiro fator, tá? Fator, fator e produto. Ou o segundo fator é igual a zero. Então essa conta aqui vai ficar x igual a zero, ou x mais 1 igual a zero. E do lado de cá está mais 1, quando passa para o outro lado fica menos 1. Então vai ficar x igual a menos 1. Então esta é a segunda solução. Tem aqui as explicações, né? E a resposta. Os valores de x procurados são 0 ou menos 1. Então, já passou todas as explicações, vamos para os exercícios agora. Exercícios. Encontre as soluções das seguintes equações. Vamos fazer como nós estávamos fazendo nos exemplos. Se você precisar, vai beber uma aguinha, pega um café, faça uma oração, que vai dar certo resolver a equação do segundo grau, tudo bem? Primeira coisa, reescreve esse x aqui como x vezes x. Então isso aqui vai ser x vezes x menos 4 vezes x igual a zero. Se pergunta, qual é o termo comum? O termo comum é o x, está aqui e está aqui. Você escreve o termo comum vezes, abre um parênteses. Corta o termo comum, olha o que sobra. Sobra o quê? X menos 4. Fecha o parênteses igual a zero. E aí? Se a multiplicação de duas coisas é igual a zero, significa que a primeira fator ou o segundo fator, primeiro fator ou o segundo fator, é igual a zero. Vamos fazer conta. X igual a zero ou x menos 4, que é o segundo fator, é igual a zero. E aí esse 4 que estava subtraindo, que está com sinal de menos, passa para o outro lado com sinal de mais. Vai ficar x igual a mais 4. Então encontramos as soluções. Vamos para o segundo. Pessoal, observe que é sempre a mesma história. Acha o termo comum. Coloque o termo comum, abre parênteses. Vamos aqui. De novo. Isso aqui vai ser x vezes x menos 9 vezes x igual a zero. Se pergunta, quem é o fator comum? O fator comum é o x. Escreva o fator comum, abre um parênteses. Então, corta eles e só vai sobrar o quê? X menos 9, igual a zero. Ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Vamos reescrever? X é igual a zero, ou x menos 9 igual a zero. Aqui está menos 9, quando passa para o outro lado vai ficar mais 9. Então vai ficar x igual a mais 9. Acabamos de encontrar as duas soluções.
A primeira solução, x é igual a 0 ou x é igual a mais 9. Letra C. Tá entendendo agora? Tem que fazer isso, pessoal. Tem que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até você internalizar essa maneira de resolver uma equação do segundo grau quando só tem os termos A e B. Vem aqui comigo, olha para essa daqui. Olha para essa daqui. Olha para essa daqui, para você. Olha, é comum os alunos, quando começam a fazer as primeiras vezes, achar que é difícil resolver uma equação do segundo grau. É comum isso, tá? Isso é comum. Mas, com paciência, perseverança consegue. X ao quadrado vai ser o quê? X vezes x. Menos 16x igual a 0. Quem é o termo comum? O termo comum é o x, professor. Então, pega o termo comum, vezes, abre um parênteses. Então, o que vai sobrar? Você risca o termo comum, o que sobrou? X menos 16. Isso é igual a 0. Se a multiplicação entre dois termos, se a multiplicação entre dois fatores está dando 0, significa que ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. Faça a conta aqui. Então vai ficar x igual a 0 ou x menos 16 é igual a 0. Se do lado de cá estava menos 16, passa para o outro lado para ficar mais 16. Então vai ficar x igual a mais 16. Esta é a sua segunda solução. Primeira solução e segunda solução. Vamos mais um. Isso aqui é x, né? Então isso aqui vai ficar x vezes x menos 25 vezes x igual a 0. Quem é o fator comum? É o x, professor, já entendi. Então, escreve o fator comum vezes, corta o x e vai sobrar o quê? X menos 25 igual a 0. Ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. Então, fazendo essa conta, vai dar x igual a 0, ou x menos 25 igual a 0. Se do lado de cá é menos 25, passa para o outro lado, vai ficar mais 25. Então, x é igual a mais 25. E você acabou de resolver a segunda equação. Isso aqui é um 25, pelo amor de Deus. Isso aqui é um 25. Vou apagar e vou reescrever isso aqui. Esse aqui é o 25. Estava menos 25, passou para o outro lado, ficou mais 25. Melhor. Vamos fazer esse último aqui. X ao quadrado vai ficar x vezes x menos 36x igual a 0. Quem é o termo comum? É o x, professor? Já entendi. Então escreve x vezes, abre um parênteses, corta os que é comum, só sobrou o quê? X menos 36 igual a 0. Ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. E aí você vai ter x igual a 0 ou x menos 36 igual a 0. Do lado de cá, menos 36, passa para o outro lado, vai ficar mais 36. Então isso aqui vai ficar x igual a mais 36. Esta é a primeira solução e esta é a segunda solução. Beleza? Continuaremos nas próximas aulas resolvendo a equação do segundo grau. Até mais. Estamos juntos. Se você gostou dessa aula, eu te peço encarecidamente, como fator de gratidão, entra lá nos comentários, deixa, se você gostou muito, deixa 5 corações. Professor, eu gostei muito pouco, deixa um coraçãozinho só, eu vou entender que você gostou muito pouco da aula, tudo bem? Se você puder, se inscreva no canal aí, me ajuda a fazer esse canal a crescer, se tornar também um canal aí de relevância educacional para o nosso município, para o nosso estado, quiçá para o nosso país, tudo bem? Estamos juntos, é só o recomeço, professor Arquimedes na área, até o nosso próximo kit. Fui!